Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso bíblico, nós vamos estudar Parábolas de Jesus, capítulo 25, Como enriquecer a personalidade. Antes de encerrarmos, gostaria de lembrar aos irmãos que esse é apenas um resumo do meu resumo. Eu recomendo aos irmãos, vão lá no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo, que tem muita coisa que eu não vou conseguir trazer aqui e que é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Então vamos lá, Parábola de Jesus, capítulo 25, Como enriquecer a personalidade. No Monte das Oliveiras, Cristo falara aos discípulos do seu segundo advento ao mundo, especificara certos sinais que se manifestariam quando sua vinda estivesse próxima e ordenar aos discípulos que vigiassem e estivessem preparados. E aqui, uma rápida lição para nós, nesse estudo de hoje. Especificaria certos sinais que nós vemos se cumprindo hoje, mostrando que a volta de Jesus está mais próxima do que nunca, e ordenar aos discípulos para que vigiassem e estivessem preparados. Hoje é o tempo de vigiarmos e de nos prepararmos, porque Cristo está voltando e precisamos fazer as mudanças que temos de fazer em nossas vidas hoje. Hoje é o tempo de preparação, não é amanhã, não é depois. Temos que nos prepararmos hoje, porque Jesus pode voltar a qualquer instante. O tempo não deve ser gasto em vigilância ociosa, mas em trabalho diligente. Esta lição ensinou na parábola dos talentos. Então aqui nós vamos hoje refletir sobre a parábola dos talentos. Importante aqui, como nós devemos nos preparar, como nós devemos vigiar a volta de Jesus, estarmos olhando para esses eventos de forma diligente, trabalhando, um trabalho constante, não de forma ociosa, despreparado, sem fazer nada. Temos um trabalho a fazer nos tempos em que vivemos. O homem que partiu para longe representa Cristo, que ao proferir esta parábola estava prestes a partir da terra para o céu. Os servos ou escravos da parábola representam os seguidores de Cristo. Então, Cristo é aquele Senhor que deixou os talentos para os seus servos. E eu e você somos os servos de Cristo, recebemos talentos e agora temos que usar esses talentos de forma diligente, não ociosa, para que Cristo seja honrado através daquilo que Ele nos deixou. Crentes ou incrédulos, todos os homens são propriedades do Senhor. Todos são chamados para o seu serviço e todos deverão, no grande dia do juízo, prestar contas da maneira em que responderam a esta reivindicação. Crentes e incrédulos, todos receberam seus talentos. E todos vamos ser chamados no dia de juízo para prestar contas sobre o que fizemos com esses talentos, como que nós atendemos o chamado ou deixamos de atender. As reivindicações de Deus, porém, não são reconhecidas por todos. Os que professam ter aceito o serviço de Cristo são representados como seus servos na parábola. Então aqui nós temos 3 pontos importantes. Na parábola está falando apenas dos servos. Aqueles que professam ter aceito o serviço de Cristo. Ou seja, aqueles que aceitaram a Jesus são servos da parábola que receberam talentos. Todo mundo recebeu talento. Todos serão julgados conforme os talentos que receberam. Mas na parábola é representado dois grupos. Daqueles que aceitaram a Cristo, que dizem aceitar a Cristo. Uns que usaram os talentos e o outro que escondeu e não usou os talentos. Vivendo para servir aos outros, o homem é levado à comunhão com Cristo. A lei de servir torna-se o vínculo que nos liga a Deus e a nosso semelhante. Então aqui está um outro ponto. Irmão, eu não consigo ter comunhão. Irmão, eu não consigo me aproximar de Cristo. Irmão, eu não consigo passar tempo com Deus. E aqui está um segredo. É muito fácil colocar isso em prática e percebemos que estamos caminhando ao lado de Cristo quando nós passamos a servir os outros. Eu passo a não olhar mais para mim, passo a não olhar para as minhas necessidades, para as minhas vontades, para o meu querer, olhando para o que o meu próximo precisa, o que ele está precisando, o que eu posso fazer para ajudá-lo. E quando eu passo a ajudar o meu próximo, quando eu me preocupo com ele, quando de fato eu o amo, como Cristo o amou, então eu estou praticando a comunhão com Cristo.
ajudar o meu próximo, servir ao meu próximo, é um ato de comunhão com Cristo. Nem todos os homens recebem os mesmos dons, porém a cada servo do Mestre é prometido algum dom do Espírito. O dom que eu tenho não é o dom que você tem, ou pode até ser que seja. Nós não vamos ter sempre os mesmos dons, vai ser dons variados entre toda a igreja. E cada um tem o dever de trabalhar os seus dons, trabalhar com os seus dons, com aquilo que recebeu de Deus, sem ficar olhando para o próximo. Ele tem aquilo que eu gostaria, ele é bom nisso e eu não sou. Eu devo trabalhar com aquilo que Deus me deu, com as oportunidades que Deus me deu. Não ficar almejando os outros ou querer colocar-me na pele dos outros. Se eu tivesse aquilo ali, eu faria. Se eu tivesse aquilo, eu faria. Não, eu devo fazer com aquilo que eu tenho e não com o que os outros têm. Pode-se possuir cultura, talento, eloquência ou qualquer dote natural ou adquirido, mas sem a presença do Espírito de Deus não se tocará nenhum coração, nem se ganhará pecador algum para Cristo. Do outro lado, se estão ligados com Cristo e se possuem os dons do Espírito, os mais pobres e ignorantes de seus discípulos terão o poder que falará aos corações. Então aqui é importante para a gente ter em mente isso. Não importa tanto as minhas posses, a minha cultura, aonde eu estudei, o que eu fiz, se eu sou engenheiro, se eu sou um médico. Isso tudo não importa, porque às vezes eu olho para mim, eu sou apenas um faxineiro, eu sou apenas um motorista, eu sou apenas um pedreiro, e acho que aquelas pessoas que têm algum nível superior, algum estudo a mais do que eu, são melhores. Nada disso importa se não tiver o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas e vai nos permitir, através dele, tocarmos os corações. E a cada um com os seus dons, a cada um com o seu conhecimento, com o seu intelecto, o Espírito Santo quer e deseja usar. Aquele médico, aquele engenheiro, não podem alcançar as mesmas pessoas que eu e você que estamos com, vamos dizer assim, como diz o ditado, né? Como diz a sociedade, um nível abaixo, porque não temos aquele conhecimento, aquela instrução. Não importa a instrução que você tem, não importa as posses que você tem. Eu não tenho carro, o irmão tem. Mas você pode alcançar uma pessoa no ponto de ônibus que aquele irmão que tem o carro não vai alcançar, porque ele não vai pegar ônibus. Deus deu talentos diferentes para cada uma das pessoas. E nós devemos usar os nossos talentos instruídos pelo Espírito Santo. Não ficar com inveja ou almejando outra coisa. Ou falar que pelo irmão ter tal coisa e eu não ter, ele tem que fazer e eu não. Todos temos uma responsabilidade na obra de Deus. E todos devemos trabalhar na obra de Deus. Usando os nossos talentos. Sem nos menosprezarmos. Porque seremos cobrados por aquilo que recebemos. Nós não seremos cobrados de pregar dentro de um avião, de levar a mensagem dentro do avião, se a gente nunca viajou de avião e não tem nem condições disso. Mas dentro do ônibus, no ponto de ônibus, na minha rua, para o meu vizinho, para essas pessoas, aquilo ali me será cobrado. Porque os meus talentos me permitiram alcançar aquelas pessoas. E se eu não o fiz, por isso eu serei cobrado. Ninguém precisa lamentar que não recebeu maiores dons, porque aquele que repartiu a cada um é igualmente honrado pelo desenvolvimento de toda a dádiva, seja ela grande ou pequena. Aquele a quem foi conferido 5 talentos deve restituir o aumento dos 5. A quem foi dado apenas 1, o aumento de 1. Aquilo que você recebeu é aquilo que você tem que trabalhar. Não é a mais do que você recebeu e nunca menos. É exatamente na mesma proporção. Deus espera a restituição segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. Deus vai me cobrar segundo aquilo que Ele me deu e não aquilo que Ele não me deu. Os talentos, com quanto poucos devem ser empregados. A questão que mais nos interessa não é quanto recebi, mas o que eu faço com o que eu tenho. O desenvolvimento de todas as faculdades é a primeira obrigação que devemos a Deus e aos nossos semelhantes. O desenvolvimento de todas as nossas faculdades, tudo aquilo que Deus me deu, eu preciso desenvolver. E é essa a minha obrigação com Deus e com os meus semelhantes. O Senhor escolhe seus agentes e dá-lhes cada dia
sob diferentes circunstâncias, oportunidades em seu plano de operação. Todos os dias temos a oportunidade de levar a palavra de Deus de alguma forma, de desenvolver os talentos que Deus nos concedeu. Escolhe seus agentes em cada esforço sincero de levar o efeito o seu plano. Não porque sejam perfeitos, mas porque, pela conexão com Ele, podem alcançar a perfeição. Aqui, vou repetir porque isso é importante. Escolhe os seus agentes em cada esforço sincero. Cada esforço que eu e você fazemos é que somos escolhidos por Deus. De levar a efeito o seu plano, de levar a vontade de Deus que ela seja cumprida. Se eu me esforço, se eu coloco todo o meu ser para cumprir a vontade de Deus, empregando os talentos que Ele me concedeu, isso me torna sincero aos olhos de Deus, e Ele vai atuar através de mim. Não porque somos perfeitos, Ele vai atuar por nós, não porque somos perfeitos, mas porque, pela conexão com Ele, podem alcançar a perfeição. Apenas unindo o humano e o divino é que vamos alcançar a perfeição. Precisamos compreender que a imperfeição de caráter é pecado. Imperfeição de caráter é pecado. E muitas vezes as pessoas ficam querendo acariciar seus pecados, falando que não podem parar de pecar até Jesus voltar. Imperfeição de caráter é pecado. Todos os justos atributos de caráter habitam em Deus como um todo perfeito e harmonioso. E todo aquele que aceita Cristo como Salvador pessoal tem o privilégio de possuir esses atributos. Quando eu aceito a Cristo como meu Salvador pessoal, eu tenho o privilégio de receber todos esses atributos. A perfeição de caráter. Verdadeira educação é o preparo das faculdades físicas, mentais e morais para a execução de todo o dever. É o preparo do corpo, mente e intelecto para o serviço divino. Essa é a educação que perdurará para a vida eterna. Desenvolvimento e preparo do físico, mental e moral. A educação, a verdadeira educação que temos de desenvolver aqui. Desenvolvemos ela empregando e atuando nos nossos talentos, aqueles que recebemos. E essa educação é o que vamos levar para a vida eterna. O caráter de Deus aperfeiçoado aqui por nós, aperfeiçoado em nós. O nosso caráter é a única coisa que iremos levar para a vida eterna. Não adianta você ter posses aqui, carros, casas, não importa nada disso. Se não houver uma transformação de caráter, nada disso será importante. Se eu não trabalhar o meu caráter, que é a única coisa que eu vou levar por toda a eternidade, não adiantará de nada. Serei julgado e condenado por isso. Cristo, porém, não nos deu garantia alguma de que é fácil alcançar a perfeição de caráter. Não pense que é fácil. Não é porque Cristo disse que nos daria, não é porque podemos alcançar que é fácil. Não se herda caráter perfeito e nobre. Não vem de pai para filho. Não é o que seu pai desenvolveu. É algo que eu e você devemos trabalhar. É difícil, é doloroso, porque temos a natureza humana totalmente contrária a isso. O caráter nobre é ganho por esforço individual mediante os méritos e a graça de Cristo. Esforço individual. Pessoas hoje não querem fazer esforço para nada, querem tudo de mão beijada. Sem o esforço, sem o empenho, sem a vontade, o desejo, a oração, clamando e trabalhando por isso, vendo as nossas falhas, corrigindo-as, clamando a Deus, pedindo perdão. Sem isso, não há transformação de caráter. Deus dá os talentos e as faculdades mentais. Nós formamos o caráter. Deus dá os talentos e as faculdades mentais. E com isso, através da atuação do Espírito Santo em nós, nós iremos formar o caráter. É formado por combates árduos e relutantes com o próprio eu. Aquele que não luta com o próprio eu. Aquele que não enxerga as suas falhas. Aquele que acredita que pensar em pecado tudo bem, não pode fazer. Eu posso pensar no pecado, pecar em pensamento tudo bem. Aqueles que acreditam nisso não lutam consigo mesmo. Eu preciso lutar contra o meu eu. Até em pensamentos. Não posso pensar em pecado. As tendências herdadas devem ser banidas por um conflito após o outro.
dia após dia, lutando para banir todo qualquer tipo de pecado na minha vida, todo qualquer tipo de pensamento. Todos esses conflitos devem ser banidos, um após o outro. Devemos esquadrinhar-nos detidamente e não permitir que permaneça traço algum incorreto. Olhar cuidadosamente, diligentemente, olhar para os pequenos detalhes. Muitas vezes eu e você olhamos para coisas grandes, mas eu não roubo, eu não fumo, eu não como carne de porco, eu guardo o sábado. E esquecemos dos pequenos detalhes. A briga com o irmão, a raiva, o rancor guardado. Esse tipo de coisa. Os pequenos detalhes, o falar mal de alguém, o pensar em alguma coisa errada. Esses pequenos detalhes é que devemos esquadrinhar, devemos banir das nossas vidas. Todo o nosso esforço, juntamente com a atuação do Espírito Santo, é que nos irá permitir essa transformação. Ninguém diga, não posso corrigir meus defeitos de caráter. Se chegares a essa decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. No momento em que eu e você pensarmos, não posso corrigir os meus defeitos de caráter, eu não consigo parar de pensar em pornografia, eu não consigo parar de pensar em qualquer coisa errada, eu não consigo parar de fumar escondido, não consigo parar de beber, não consigo... Tudo aquilo que nos leva aos nossos defeitos de caráter, aquilo que nos prende a esse mundo, todos esses defeitos, se nós pensarmos que não conseguimos vencer, estamos abdicando de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em vossa própria vontade. Se você não tem vontade disso, não tem vontade de abandonar a impaciência, não tem vontade de abandonar a intemperança, não tem vontade de abandonar a glutonaria, se não tem vontade, então é aí que está o perigo. Se não quiseres, não vencereis. Se eu não quiser vencer as lutas contra o meu próprio eu não irei vencer. Eu preciso querer vencer. É o primeiro passo que eu tenho que dar. Então, a vitória será concedida no momento certo, com muita luta, com muito suor, com muita entrega, com muita oração, com muito jejum, com muitas lágrimas. Mas a vitória será concedida a todos aqueles que se entregam a Deus 100% do humano. O caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que deste mundo podemos levar para o futuro. O único tesouro que iremos levar daqui para o céu é o nosso caráter. Já estamos em 18 minutos. Deixa eu ver se eu encontro aqui os textos. Que tem muita coisa nesse capítulo. Tinha um aqui. Aqui, esse texto aqui. Vou ler mais 2 textos e a gente encerra. As capacidades não utilizadas serão levadas em conta. Deus me deu os dons. E aquilo que eu não usar será levado em conta. Tanto quanto as que empregamos. Será levado em conta aquilo que fizemos e aquilo que deixamos de fazer. Será levado em conta aquilo que poderíamos ter feito, mas não fizemos. Foi nos dado dom, mas não usamos. Deus nos tem como responsáveis por tudo que nos poderíamos tornar pelo bom uso dos nossos talentos. E quando nós falamos em talentos aqui, a gente já pensa em coisas grandiosas. O nosso tempo é um talento importante, que muitas vezes é negligenciado por nós mesmos, onde nós usamos para nada, ficamos ociosos, não empregamos ele, não usamos ele para o nosso 100%, o nosso esforço não está empregado no nosso tempo. Então, negligenciamos isso. Seremos julgados de acordo com o que nos cumpria fazer, mas que não executamos, por não usar nossas faculdades para glorificar a Deus. Mesmo que não percamos a salvação, reconheceremos na eternidade as consequências de não empregarmos nossos talentos. Não é porque às vezes eu não usei um talento que eu tinha, eu não usei o meu tempo, 100% do meu tempo que eu tinha para Deus, eu usei mal o meu tempo e isso
Às vezes eu poderia até ser salvo, mesmo tendo usado mal o meu talento. Mas pela eternidade haverá as consequências disso. Haverá eterna perda por todo o conhecimento e capacidade não alcançados que poderíamos ter ganho. Uma eterna perda por não ter dado tudo o de mim. Para a gente encerrar o último texto, temos nosso padrão e por ele declaramos uma coisa grande e outra pequena. Mas Deus não avalia de conformidade com a nossa medida. Não pense que o seu talento é menor do que o outro. Não pense que é porque o outro tem mais talentos que ele tem obrigações que você não tem. Muitas vezes a gente vai se perdendo no caminho porque olhamos muito para o outro, para o próximo. Nós não julgamos, não queremos julgar, mas olhamos para o outro e somos invejosos, porque ele tem tal coisa e eu não tenho. Se eu tivesse, eu faria, mas como eu não tenho, aí eu não faço nada. Eu tenho que usar 100% daquilo que Deus me deu. 100% que Deus me deu. Usando tudo aquilo que Deus me deu, eu estarei fazendo a minha parte e evitarei a perda eterna. O 100% do meu esforço não depende dos talentos dos outros que eles não usam ou que eles usam. Depende dos talentos que eu tenho, que Deus me deu. E eu devo trabalhar com aquilo que Deus me deu, serei julgado por aquilo que Deus me deu. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários. Pedidos de oração, deixa nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, venha a nos incomodar, Senhor, que possamos sair da nossa zona de conforto, que possamos entregar 100% de nós, que possamos trabalhar com os talentos que nos deu, desenvolver nossas faculdades aqui, que possamos, Senhor, fazer toda a Tua vontade, Senhor. Por favor, nos ajude. Sabemos que podemos vencer qualquer traço pecaminoso em nossas vidas, podemos ter um caráter perfeito, transformado por Ti, Senhor amado. Pai querido, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, faz essa obra em nós, Senhor amado. Queremos e vamos entregar 100% de nós para Ti, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.